Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota apresenta Crônicas do Amanhecer de 25 de julho de 2022. Por Feijão. É possível armazenar memórias em células cerebrais sintéticas. Parte 2. Investigadores do Centre National de la Recherche Scientifique, em Paris, criaram um modelo de computador de neurônios artificiais capazes de produzir o mesmo tipo de sinais elétricos que os neurônios usam para transferir informações. O método baseia-se no envio de íons através de canais finos de água, de forma a imitar canais iônicos reais, e poderia imitar os picos elétricos do cérebro humano. Pelo que sei, é a primeira vez que se faz algo do gênero com íons, disse o coautor do estudo, Lideric Boccacciuti, físico da École Normale Supérieure, citado pelo Levi Science. Os picos na atividade elétrica do cérebro, provocados por neurônios, são a base da atividade cerebral. Para gerar um potencial de ação, assim denominados, o neurônio tem de deixar entrar mais íons positivos, que são atraídos para os íons negativos no interior da célula. Este potencial elétrico faz com que as portas da célula, ou canais iônicos, se abram, aumentando a carga antes que a célula atinja um pico e volte ao normal alguns milissegundos depois. O sinal é então transmitido a outras células e as informações viajam pelo cérebro. Para imitar os canais iônicos dependentes de voltagem, os cientistas modelaram uma fina camada de água entre folhas de grafeno. As camadas eram de apenas 1, 2 ou 3 moléculas de profundidade, que os cientistas apelidaram de fenda quase bidimensional. Este ambiente bidimensional é o ideal, uma vez que as partículas tendem a reagir muito mais fortemente em 2 dimensões do que em 3. Além disso, exibem propriedades diferentes em 2 dimensões, que podiam ser muito úteis nesta experiência. Quando testaram o modelo, numa simulação de computador, os cientistas aperceberam-se de que, quando aplicaram um campo elétrico ao canal, os íons formaram estruturas semelhantes a vermes na água. Quando o campo elétrico era maior, as estruturas partiam-se lentamente, deixando para trás uma memória. A equipe decidiu então ligar 2 canais e outros componentes para imitar o comportamento de um neurônio, e descobriu que o modelo conseguia gerar picos de atividade elétrica, como potenciais de ação. Na simulação, a memória do estado anterior dos íons durou alguns milissegundos, um período de tempo bastante longo para os íons, que normalmente operam em escalas de tempo de nanosegundos ou menos. No futuro, este mecanismo pode ser muito útil no desenvolvimento de computadores tão eficientes em termos de energia quanto o tecido cerebral. Pode também ajudar os cientistas a entender melhor como é que o cérebro processa as informações. O artigo científico foi publicado no dia 6 de agosto na Science. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece nas questões 23. Que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. 24. É o espírito sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa. Em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na questão 460, sobre os pensamentos que nos são próprios e os que são sugeridos, os espíritos superiores respondem que vossa alma é um espírito que pensa.
Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto e, não raro, contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles, estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes. É que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Portanto, as células cerebrais não são nada mais do que retransmissoras do pensamento do espírito. Esta foi a crônica do amanhecer de 25 de julho de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota.